parecer número 737, que teve como relator o senador Waldir Raupp, pela qual o presidente da República submete à apreciação do Senado a indicação do senhor Janer Alvarenga para exercer o cargo de diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência. As senadoras e senadores já podem votar. Não está funcionando, presidente. Presidente, os nossos teclados não estão funcionando, presidente. Nós vamos enquanto aguardamos a chegada do técnico, porque havia um problema no posto que estava sendo utilizado pelo senador Roberto Requião. Nós vamos ter que... Não é só no posto, é em toda a linha. A impressão que nós temos aqui, segundo a opinião técnica dos assessores da mesa, é que um drone do PSDB bombardeou o PMDB aqui nessa fila. Nós vamos ter que isolar aí a linha toda. Não foi todo o PMDB não, senhor presidente, foi só o Roberto Requião. Com a palavra, o senador José Aníbal. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, como esse assunto foi retomado pelo senador Requião, agora, senador, é um documento, senador Requião, é um documento oficial agora. É o documento dos coordenadores nacionais do Grupo do Mercado Comum da República Argentina, do Brasil, do Uruguai e do Paraguai. É uma correspondência dirigida por eles ao coordenador nacional da República Bolivariana da Venezuela. Nos dirigimos ao senhor em relação com o disposto no protocolo de adesão da República Bolivariana da Venezuela ao Mercosul, subscrito no dia 4 de julho de 2006, com base no aide-mémoire, ajuda de memória, que figura como anexo 4 da CI, reunião ordinária do GMC 4 e 5 de maio de 2016, e de acordo com a informação atualizada pela Secretaria do Mercosul, se verificou o não cumprimento por parte da República Bolivariana da Venezuela do que foi acordado no protocolo de adesão da República Bolivariana da Venezuela ao Mercosul, no que se refere à adoção do acervo normativo vigente do Mercosul. Em consideração com o que foi exposto, convidamos cordialmente a República Bolivariana da Venezuela para uma reunião de coordenadores nacionais a celebrar-se no dia 23 de agosto de 2016, às 11 horas, na sede da Secretaria do Mercosul, edifício do Mercosul, para considerar a situação colocada. Saudamos o senhor coordenador nacional com as expressões de nossa maior consideração. Coordenador nacional do Grupo do Mercado Comum da República da Argentina, coordenador da República do Paraguai, coordenador da República Federativa do Brasil e coordenador da República Oriental do Uruguai. Agora, senador Requião, é um documento com o papel oficial do Mercosul. Era apenas isso. Cadê? Claro, meu irmão.
Senhor presidente, pela ordem. Senadora Gleice, com a palavra, Vossa Excelência. Obrigada, senhor presidente. Não, eu só queria fazer uma referência à fala aqui do senador José Aníbal. Essa questão da presidência do Mercosul, da Venezuela, tem tomado os discursos aqui no plenário desde ontem. Sem interromper, Vossa Excelência, Sim. eu queria só dizer aos senadores e às senadoras que já podem votar. Agradeço, senhor presidente. Desde ontem, e também é um debate que está nos jornais, na imprensa, inclusive com o chanceler brasileiro interino, dando declarações de que a Venezuela não pode assumir a presidência do Mercosul. Depois que foi questionado, porque não tem absolutamente nada contra a Venezuela em termos de Mercosul, ela está nas suas prerrogativas para assumir o mandato como presidente do bloco, nós temos agora uma carta assinada pelo Brasil, pelo coordenador do Brasil, pelo coordenador do Uruguai, do Paraguai, da Argentina, coordenadores, ou seja, não são os chanceleres desse país, chamando a Venezuela para falar sobre cláusula que cumpriu ou não no contrato de adesão. É importante deixar claro que há uma grande pressão, uma articulação política, como ficou demonstrada ontem aqui, inclusive com a pressão do chanceler brasileiro em cima do Uruguai, para que isso aconteça. E é muito importante registrar que o Brasil, tal qual está acusando a Venezuela, também não cumpriu todos os acordos normativos em relação à tarifa comum. Então, qual é a moral do Brasil para cobrar de um país membro ou para pressionar? É muito ruim isso, senhor presidente, até porque a oposição venezuelana, na reunião da mesa do Parlasul, se manifestou absolutamente contra a posição do Brasil. Se a oposição venezuelana é contra a posição do Brasil, por que o Brasil está articulando para não deixar a Venezuela assumir a presidência do Mercosul? Por uma questão ideológica, de momento, conjuntural? Qualquer outro país que passar por uma crise vai receber esse mesmo tratamento? Talvez o Brasil tenha que receber esse tratamento também pelo golpe em curso que nós temos aqui em relação à nossa Constituição? Então, queria lamentar que o senador José Aníbal tenha insistido nesse assunto e que o Brasil esteja se dando a esse papel, um papel muito feio, um papel que está exportando o golpe brasileiro, ou seja, nós aqui cometemos um golpe contra a Constituição, contra a nossa legislação, retiramos uma presidenta legitimamente eleita com 54 milhões de votos, sem crime de responsabilidade, e agora exportamos isso, estamos articulando, pressionando países membros do Mercosul, que o Brasil tem peso, é o maior país do bloco, pressionando para que esses países intimidem a Venezuela a ter que se explicar sobre fatos que o próprio Brasil deve. Quero lamentar isso, é antidemocrático, presidente. Não, nós não podemos concordar com essa situação, não estamos defendendo aqui o Maduro, não estamos defendendo a Venezuela, apenas estamos defendendo as regras do mercado comum do Sul. Senhor presidente, eu acho estranho, parece que o ministro José Serra quer que a crise continue. Porque ontem as manchetes, essa questão do Uruguai, saiu dessa forma. Uma visita do chanceler ao parlamento uruguaio, que mostrou a insatisfação de Tabaré Vázquez, insinuando que o Serra tinha quase oferecido uma compra, um negócio. O Uruguai votava pela retirada e o Uruguai viraria um parceiro econômico, comercial importante em determinadas regiões do mundo. Agora vem o senador Zé Aníbal, que parece que quer alimentar a crise. Diz que o chanceler uruguaio ligou para pedir desculpas. Eu falei com deputados uruguaios que fazem parte do Parlasul, que eu faço parte também. Eles respondem que não houve esse telefonema pedindo desculpas. O que houve foi o contrário. O senador José Serra, que ligou para o chanceler pedindo desculpas. Acho, senador Zé Aníbal, querendo ou não, essa notícia de que o chanceler uruguaio pediu desculpas ao ministro José Serra, ao invés de parar, diminuir um pouco essa temperatura, aumenta. Traz o assunto à tona novamente. Eu volto a dizer, o ministro José Serra está tendo uma atuação, ao meu ver, desastrada. Foi no México,
trouxe repulsa das mulheres, de todo o movimento de mulheres, por uma atitude machista. Agora essa posição aqui no Mercosul. Parecem que querem deliberadamente implodir o Mercosul. E eu volto a dizer, encerro, senhor presidente. O Brasil ganha muito com o Mercosul. De minha parte, senhor presidente. Só para concluir. Vossa Excelência puder Só para concluir. O Brasil ganha muito com o Mercosul. Era a proposta do senador José Serra já há muito tempo. O fim da União Aduaneira. Esses países do Mercosul hoje negociam em bloco. Quando você acaba com a União Aduaneira, você pode permitir que um argentino e um uruguai façam um acordo automotivo com a China, por exemplo. Quem perde é o Brasil. Você sabe que essa proposta de fim da União Aduaneira, os empresários brasileiros estão contra. A Fiesp tirou uma posição contrária, porque o Mercosul é muito importante do ponto de vista econômico para o nosso país. É trapalhada atrás de trapalhada. Eu acho que hoje nós estamos agravando a crise do dia de ontem. Presidente, só para tentar encerrar senador José Aníbal, esse debate que não engrandece o parlamento, que é de novo a velha história de criminalizar o debate. É impressionante o que eu acabei de ouvir aqui. É uma enxurrada que já não tem mais nada a ver com os fatos. Primeiro, eu queria reiterar, foi o ministro das Relações Exteriores do Uruguai que ligou para o ministro das Relações Exteriores do Brasil. Isso é fato. Não adianta dizer que ligou para fulano, falei com cicrano, liga para o ministro das Relações Exteriores do Uruguai e pergunta a ele, se é tão amigo de vocês. Segunda coisa, presidente, questão com relação ao Mercosul. O ministro Serra disse que o Brasil não vai mais ficar paralisado diante de oportunidades de desenvolver o comércio internacional do Brasil e que buscará, inclusive, entendimentos com os nossos parceiros do Mercosul para que eles estejamos todos juntos nisso. Não mais se tornar Mercosul, desamarra. Agora, por último, senhor presidente, insistir mais uma vez. O que os coordenadores de cada país estão dizendo, com todas as letras, é o seguinte: eles estão afirmando que a Venezuela não cumpriu o acordado no protocolo de adesão da Venezuela ao Mercosul. Isso está escrito. Se tiver outra interpretação, traz um documento semelhante a esse para dizer que tem outra interpretação. Agora, fazer a falsificação do debate sistematicamente não nos faz avançar. Se eu tiver que reconhecer alguma coisa aqui, vamos lá, eu tenho disposição de reconhecer. Se fiz alguma atitude que não é compatível. Agora, aqui eu estou desde ontem tentando, de forma muito civilizada, esclarecer fatos. Inclusive, fiz um apelo ontem, porque chegava o ministro do Brasil quis comprar o Uruguai. Isso é uma linguagem dura, né, para a gente estar reproduzindo aqui. E seria muito bom, sobretudo nesses dias que se avizinham, a gente tivesse alguma generosidade, cada um com cada um, para que a gente possa chegar a um resultado, independentemente das posições. Senador Aécio Neves, na sequência, senador Omar Aziz. Senhor presidente. E em seguida nós vamos proclamar o resultado. Ainda sobre esse tema e a forma acalorada como os aliados da presidente afastada Dilma Rousseff se manifestam em relação a esse tema, demonstra algo que é real. É importante que fique cada vez mais claro. Há uma profunda divergência em relação ao que nós pensamos em relação à política externa hoje conduzida pelo Brasil e o que pensavam e praticavam aqueles que governaram o Brasil até pouco tempo. O alinhamento ou a subordinação do governo brasileiro a interesse da Venezuela sempre foi combatido por nós com a mais absoluta clareza. E os resultados, pelo menos os que nós constatamos até hoje, demonstram de forma clara, tanto os da Venezuela quanto aqueles colhidos pelo Brasil, que nós estávamos no caminho certo. Mas eu pedi a palavra, senhor presidente, apenas para fazer aqui uma correção, para que não fique um registro equivocado nesse debate que certamente terá ainda outras etapas pela frente. Uma ilustre senadora, agora há pouco na tribuna,
dizia que a oposição venezuelana defende a Venezuela na presidência do Mercosul. Não é verdade. Pelo menos não foi isso que ouvimos hoje, eu, o senador Aloysio, de um dos principais líderes, ou de alguns dos principais líderes da oposição venezuelana, entre eles o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Parlamento venezuelano, que está no Brasil, que visitou hoje o Congresso, que defende a permanência da Venezuela no Mercosul, assim como nós compreendemos também a importância do Mercosul, mas acham eles, avaliam eles, que nesse momento a Venezuela não tem as condições básicas mínimas de presidir o Mercosul. Portanto, diferentemente daquilo que foi aqui dito, a posição em relação à assunção, à substituição do Uruguai na presidência do Mercosul, da oposição venezuelana, não é essa que aqui foi dita por uma senadora da hoje oposição no Brasil. Ordem, senhor presidente. Senador mais senador Cidinho. Senhor presidente, eu não preciso aqui ser porta-voz do ministro Serra. Longe de mim, até porque ele, como senador, poderia estar se defendendo aqui. Mas vamos à realidade. A Venezuela agora, quando se abriu as fronteiras com a Colômbia, o povo venezuelano correu para comprar material de consumo, de primeira necessidade. Veja bem, senador Écio, como é que a Venezuela está com capacidade agora para presidir o Mercosul se ela não está conseguindo resolver os problemas internos de consumo, que é uma coisa natural, mas sabe por que isso? Porque eles não pagam ninguém, e quem não paga não se fornece. A Venezuela deve uma fortuna para a Coca-Cola, deve acima de 700 milhões de dólares. Por quê? Todo o produto da Coca-Cola que é produzido, o insumo que é mandado para lá, que é aquele xarope para se produzir a Coca-Cola, o governo venezuelano, ele fica com toda a arrecadação da venda de Coca-Cola e não paga os fornecedores. Como um país desse pode ter, nesse momento, capacidade para presidir o Mercosul? Ninguém é contra o Mercosul. Somos contra a política econômica que a Venezuela está praticando. E não está praticando contra o Brasil, está praticando contra o povo venezuelano. Porque Roraima, Boa Vista e aqui, o senador Telmário, a senadora Ângela, o senador Romero, o estado do Amazonas está recebendo milhares de venezuelanos para que possam comprar produtos de primeiras necessidades para o seu país. Então, esse não é o momento. E agora, querer culpar o Serra em defender os interesses brasileiros, aí demais. O senador Serra, o ministro Serra, está certo. É o primeiro momento que nós estamos vivendo que realmente alguém pensa no Brasil. Eu me lembro, uma vez o presidente Lula, senador Tasso Gereissati, lá no Amazonas, falando bem assim: quando a Bolívia tomou aqueles equipamentos da Petrobras, as refinarias, o presidente Lula disse: o que eu posso fazer? Eu vou invadir a Bolívia? É um país pobre. O gás que nós estamos comprando, o preço é bem abaixo do mercado. Então, deu razão aos bolivianos. Deu razão. Nós não vamos dar razão à Venezuela. Não temos por que dar razão à Venezuela. E o Uruguai que me desculpe. Mas a situação do Uruguai também não é diferente. É um país com 3 milhões de habitantes, o PIB do Uruguai é menor do que muitos estados brasileiros e a gente não tem por que comprar o Uruguai para que vote numa economia que é dependente exclusivamente do Brasil e da Argentina. Então, nós estamos tratando de economia. Nós não estamos tratando aqui de questões partidárias ou ideológicas. Em relação à economia, o senador Serra não precisa da minha defesa, mas ele está corretíssimo em defender os interesses do Brasil e do povo brasileiro. Senador Cidinho e, na sequência, senador José Agripino. Obrigado, presidente. Eu queria solicitar que o senhor colocasse em votação o requerimento de minha autoria, é o 435/2016, o qual solicita para tramitar na Comissão de Desenvolvimento Nacional o projeto de lei 208/2012. E eu queria também, presidente, pedir
que a gente concentrasse nas votações, porque nós temos aí a oportunidade de votar a DRU hoje e, quem sabe, espero que sim, a votação dos defensores públicos da União, do qual eu sou favorável à aprovação do PLS 32/2016. Obrigado. A mesa apreciará o requerimento sugerido por Vossa Excelência. Senador José Agripino. Senhor presidente. A palavra, Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, aqui muito tem se falado sobre essa questão do ministro Serra, no Uruguai, ter tentado comprar um voto, com 1000 articulações, 1000 histórias. Como se o ministro Serra fosse um desqualificado que precisasse comprar voto do Uruguai para desautorizar o comando do Mercosul pela Venezuela. O ministro Serra foi exilado, é um homem tido como de esquerda. Ele tem toda a autoridade para, inclusive, defender a presença da Venezuela no Mercosul e o seu comando. O que ele é um bom brasileiro e um bom sul-americano. E ele entende, como eu entendo, que a Venezuela, que não tem padrão democrático respeitável, na hora em que a Venezuela de Nicolás Maduro, não é o povo venezuelano, é a pátria venezuelana comandada por Nicolás Maduro, que enfeita a Suprema Corte com as nomeações ao seu livre arbítrio para ter o comando da Suprema Corte da Venezuela. Não tem padrão democrático. Na hora em que a Venezuela for para a presidência temporária do Mercosul, o padrão democrático do bloco Mercosul cai. E ele percebe isso. Ah, não, questões de ordem econômica nos levam a conviver com a Venezuela. Já era. Quantas vezes nesse plenário eu combati a Venezuela por razões de ordem política, por razões de ordem democrática. Ah, não, a Venezuela é um grande comprador do Brasil. Infelizmente, Nicolás Maduro, Chávez, levaram a Venezuela à bancarrota. Compram e não pagam. Que cliente é esse? Compra e não paga. Então, a nossa relação com a Venezuela tem que ser a de combater, naquilo que nós possamos fazer, um governo que levou uma nação amiga, uma nação por quem temos todo respeito e carinho, levou à bancarrota. Que esse processo se encerre e não prestigiá-lo entregando à Venezuela de Nicolás Maduro o comando de um bloco do qual fazemos parte e que, com a presença dele na presidência, vai nivelar por baixo o padrão democrático do bloco Mercosul. É esse, no meu entendimento, é essa a preocupação do ministro Serra e talvez tenha sido em função desta preocupação que ele tenha levado a efeito tratativas no sentido de preservar o padrão democrático do Mercosul. Aloísio, e vamos proclamar o resultado. Meu apelo, senhor presidente, é no sentido que os colegas votem aí no Jânio Alvarenga, um servidor público concursado, 32 anos de serviço prestado à inteligência brasileira, uma pessoa correta, indicada aí para dirigir a BIM. Então, estou querendo reforçar o apelo para que todos possam estar prestigiando essa importante indicação nesse momento, votando. Ele hoje esteve conosco na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, foi muito bem sabatinado lá e nos convenceu a todos. Então, eu queria reforçar o pedido para que todos viessem ao plenário para votar no senhor Jânio Alvarenga. Além disso, eu queria registrar, senhor presidente, o desejo de ver votada a questão da DPU. É muito importante nós discutirmos a DRU, votar a DRU hoje, porque ela é importante para o nosso Brasil, para o nosso governo, mas é muito importante também nós atender os pobres, votando o projeto dos defensores dos pobres, dos advogados dos pobres. Então, quero fazer o apelo, Vossa Excelência tinha colocado como primeiro item de pauta, que a gente consiga votar hoje, depois da DRU, o projeto justo do ajuste da DPU. Muito obrigado, senhor presidente. Senador Aloísio Nunes Ferreira. Eu quero dar uma pequena opinião, uma opinião modesta sobre esse debate que vem desde ontem apaixonando o plenário a respeito da atitude do ministro Serra em relação à Venezuela. Eu quero dizer, em primeiro lugar, da minha concordância absoluta com a atitude do ministro de Relações Exteriores. E que não é uma atitude apenas dele, é uma atitude também de outros países do Mercosul, com os quais nós temos as mais estreitas relações e que têm diplomacias respeitáveis e respeitadas, o Paraguai e a Argentina.
modo que não é uma posição isolada, um capricho do ministro Serra. É apenas a exigência de que a Venezuela, para poder ser um membro pleno do Mercosul e, portanto, exercer a presidência rotativa, possa cumprir as exigências a que ela se comprometeu quando pleiteou o seu ingresso no bloco. Agora, eu quero dizer a minha opinião. Eu considero que a presidência do Mercosul, por uma pessoa como o senhor Nicolás Maduro, é uma desmoralização do Mercosul. É uma desmoralização absoluta do bloco. Ele é um tirano que não tem sequer o talento que teve o seu antecessor, de que ele é criatura. É um homem que mantém preso, e nós recebemos hoje a visita do presidente da Comissão de Relações Exteriores do Parlamento venezuelano, mantém preso um opositor, o senhor Leopoldo Lopes, que foi condenado a 14 anos de prisão, num julgamento inteiramente manipulado, teleguiado pelo Poder Executivo, mediante o acabrestamento do Poder Judiciário daquele país. Leopoldo Lopes foi condenado contra provas, foi condenado sem que pudesse se apurar contra ele nenhum fato que alicerçasse a acusação. 14 anos de prisão. Ele está preso num lugar isolado, num prédio onde ninguém tem acesso, não recebe um livro, não recebe um jornal, não pode se informar sobre o que está acontecendo no mundo, querem levá-lo à loucura. Ele recebe apenas a visita da sua família e do seu advogado uma vez por semana. Este é o tratamento que se dá a um preso político, este sim um preso político, como há dezenas de outros. Um presidente que cerceia a imprensa, que mobiliza esquadrões fascistoides para caçar os seus adversários nas ruas, um presidente que controla a Comissão Nacional Eleitoral, que está procrastinando uma decisão que é a única possível para termos o restabelecimento da ordem democrática e a paz da Venezuela, que é o referendo revogatório. Nós temos na Venezuela uma situação de duplo poder entre o executivo, controlado pelo chavismo, e a Assembleia, onde a oposição tem maioria. Estamos num impasse político que somente agrava a crise, que já atingiu a pontos estratosféricos, uma inflação que vai abaixo de 400% ao ano. A única solução possível para isso seria dar a voz ao povo, mediante a convocação do referendo revogatório previsto na Constituição. Hoje o ministro Serra recebeu também o senhor Luiz Florido, deputado que preside a Comissão de Relações Exteriores. E eu quero lembrar aos meus colegas da oposição que já o ministro Mauro Vieira havia recebido o senhor Luiz Florido, porque estava havendo já uma mudança de orientação do governo brasileiro diante das evidências da crise da Venezuela, do risco de um desastre humanitário iminente. Por isso, senhor presidente, eu considero que, especialmente nesse momento em que nós temos que intensificar as nossas negociações com a União Europeia, a presidência do Mercosul nas mãos de uma pessoa que é um personagem ubuesco seria simplesmente a desmoralização do bloco. Muito obrigado. Senador Roberto Requião. Presidente, nós não devíamos estar aqui discutindo a situação interna da Venezuela, que se aproxima já da possibilidade de um referendo revogatório em relação à presidência da República. Outro dia, na Eurolat, os espanhóis, que foram os que mais intervieram na Venezuela, a favor da oposição, me diziam: senador Requião, o Maduro foi eleito por voto direto e por voto direto a oposição conquistou a maioria no Congresso Nacional. Que se entendam, pois, os venezuelanos sem interferência externa. É o princípio da autodeterminação. Mas não é isso que nós estamos discutindo. A imprensa internacional, hoje, já discute um caso que passou a denominar a diplomacia do pichuleco. É isso que me preocupa. E a exclusão de um país que vive um problema interno me preocupa mais ainda. Amanhã ou depois, eu conversava com o senador Armando Costa há pouco, alguém pode dizer:
A presidente Dilma está sofrendo um processo de impeachment e foi afastada, sem que crime de responsabilidade exista, o que é a obrigatoriedade constitucional, e, portanto, o Brasil deve ser afastado de todos os organismos internacionais. Resolvamos os problemas brasileiros com as nossas forças e o princípio da autodeterminação. Faça o mesmo a Venezuela. Agora, o que me encabula, o que me constrange, o que me leva à indignação é, de repente, o Brasil ser acusado de tentar manipular um voto no Mercosul através da política do pichuleco, que é como a imprensa internacional está denominando esse fato ocorrido com o nosso chanceler José Serra. Isso é absolutamente indefensável e inaceitável. Mas não sei por quê que nós estamos postergando votações importantíssimas para discutir isso. A diplomacia do pichuleco tem que ser rejeitada. O Brasil não pode aceitar esta mancha na condução do seu Itamaraty, mas que os problemas da Venezuela resolvam os venezuelanos. Nós vamos encerrar a votação e proclamar o resultado. Sim, 43, não 3, uma abstenção. Está, portanto, aprovada a indicação do senhor Janer Alvarenga para exercer o cargo de embaixador do Brasil para exercer o cargo de diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência. Será feita a comunicação ao presidente da República.